E aí, galerinha, beleza? Tudo tranquilo? Ontem aconteceu um caso interessante porque eu estava dando aula para uma turma de oficial da polícia, CFO, e aí quando eu terminei a aula, um aluno me parou, me estava com a lista de assuntos de história, me pediu uma ajuda para listar os assuntos que mais caíam, colocar em ordem os assuntos. Eu sentei rapidinho com ele, menos de 5 minutos eu fiz a lista, ele agradeceu. Aí eu desci, fui buscar água para dar aula em outra turma e aí mais 2 alunos me pararam me pedindo o que mais caía, né, que eles queriam focar. E aí eu achei interessante fazer esse vídeo com dicas, né? Com dicas da prova, o que mais cai. Então vou soltar aí a vinheta, dicas do que mais cai na prova. No início o universo era denso e quente. Após bilhões de anos houve a expansão e de repente a terra esfriou, os autótrofos surgiram, neandertales, ferramentas, a muralha da China, matemática, ciências, história e o mistério que começou com Big Bang. Big Bang, a teoria. E aí? Bem, história, como eu disse a vocês no primeiro dia de aula, né, normalmente quem assiste meu vídeo é porque já foi meu aluno, assistiu minha aula. Então no primeiro dia de aula eu digo a vocês, gente, só tem 3 conteúdos em história. Né? Qualquer concurso hoje, né, que cobre história do Brasil só cobra 3 assuntos, que é Brasil Colônia, Brasil Império ou Brasil República. O problema é que o assunto vai se espalhando. A República é imenso, a República tem República Velha, era Vargas, populismo, ditadura. Então é muita coisa. Mas no básico são 3 assuntos. E aí o que é que os concursos fazem? Os concursos sempre incluem os 3, né? Mas eles dão preferência aos mais recentes. Então quando você vai pegar a prova que você olha, aí você vai ter assim, uma questão sobre colônia, 2, né? Grandes navegações, a administração colonial, como é que funcionava a administração colonial ou a economia colonial, né? A depender da banca, a banca pode gostar mais da questão marxista, questão econômica, né? Ou então pega as revoltas, os movimentos. De uma época para cá se cobrou muito revolta por causa das manifestações, né? O povo indo para as ruas reclamar, como de repente está todo mundo satisfeito, ninguém está reclamando, ninguém está indo para a rua reclamar. Então eles seguraram um pouco a mão aí nessa questão das revoltas, né? Mas era muito comum. Então sempre é uma questão, 2, dificilmente 3 questões sobre colônia, uma sobre império, né? Ou 2 de império. E o que eles cascam mesmo na prova, o que mais cai, o que mais tem peso é justamente a questão da República Brasileira. E a República Brasileira você tem uma sequência de conteúdos extensos. Quando eu estou dando aula em sala, eu falo de praticamente todos os presidentes. Eu só não falo dos presidentes da República Velha, porque como era oligarquia, né, os ideais não mudavam, era sempre café com leite, né, o voto de cabresto. Então não interessa muito os presidentes, mas os ideais da República Velha, né? Então, na República Velha, política do café com leite, voto de cabresto, as revoltas da República Velha, cangaço, canudos, a vacina é bem legal, a chibata. Eu nunca vi cobrando o Padre Cícero, né, contestado. Mas de repente é bom estudar. Era Vargas, né? Vargas é o presidente que centraliza, traz para ele, né? Então as autonomias que os estados tinham acabam com Getúlio Vargas. Vargas cria o Ministério do Trabalho, da Educação, da Defesa, né? Então Getúlio é muito importante, o ideal fascista, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Eles sempre colocam a participação do Brasil na Primeira Guerra, a participação do Brasil na Segunda Guerra, mas só cobra a Segunda. Né? Nunca cobraram a Primeira Guerra. Eu nunca vi. Aí vem o declínio de Vargas, o declínio dos governos fascistas na Europa, e aí nós entramos com populismo, né? Dutra, Getúlio volta, né?
E aí suicidam Getúlio Vargas em 1954, Café Filho assume, eleições, Juscelino Kubitschek, né, 50 anos em 5, plano de metas. Então esses assuntos são muito batidos e rebatidos em provas e é o que mais cai. Então é aí que você tem que se concentrar. Se concentre na República, né? Juscelino faz um ótimo governo, é desenvolvimentista, o país cresce, gera emprego, mas na época não tinha reeleição, o Juscelino não é eleito, né? Não pode ser reeleito. Aí Jânio Quadros assume, né? Representando a ideologia das camadas populares, mas vindo de um partido de elite, que é o UDN, né? Juscelino governou para a classe média. Aí Jânio Quadros me aparece lá com a vassoura na mão, vassourinha, né? A terceira via, o realinhamento com a União Soviética. Então esses assuntos são bem legais. João Goulart, tá? O governo parlamentarista de João Goulart, o governo presidencialista de João Goulart, o golpe militar, né? Os pontos positivos, os pontos negativos do golpe militar. As provas vão dar agora para enaltecer os pontos positivos da ditadura e vocês sabem por que isso vai acontecer. Né? E é interessante, a nova república. Então se concentre nesses últimos conteúdos, tá? O pessoal que está assistindo minhas aulas presenciais, nós ainda estamos no início, tirando uma turma, acho que é a turma da polícia T3, que já está em fuga da família real para o Brasil, inclusive foi meu vídeo anterior. Tirando eles, a maioria ainda está, né, no período colonial. A gente já vai avançar aí agora, vamos chegar em Império. E logo depois a gente vai ter que se concentrar mais para esses assuntos de república, porque é o que realmente pesa, é o que realmente preocupa, porque tem muito detalhe, certo? Quem já está estudando em casa, está complementando os estudos, eu sugiro que se concentre aí, preste atenção nos detalhes e se tiver alguma dúvida pode trazer para mim, ok? Vou parar por aqui, um beijo enorme no coração de cada um de vocês e bom estudo.